Hoje já estava aí mentindo que foi descoberta a cura pelo Albert Einstein, que o Exército vai produzir. O Exército, o Bolsonaro, deixa de ficar mentindo ou deixa de ser estúpido. O Exército não tem a química fina. O Exército não tem a química fina para fazer isso. Ninguém tem. O Exército não tem escala para oferecer a 60 milhões de brasileiros que estarão infectados até julho. Um remédio que não está cientificamente demonstrado. E a mera informação do nome do remédio, sabe o que causou Bolsonaro irresponsável? É que as pessoas desinformadas ou que te ouvem e são vítimas disso, foram em massa nas farmácias comprar o remédio. Esse remédio vai faltar para quem dele precisa. As pessoas que têm malária, que vão morrer. Porque tu, Bolsonaro, está mentindo, dizendo que existe um remédio. Deu o nome do remédio, criminoso. E as pessoas foram lá comprar. Meu irmão, devolva. Se você tiver o coronavírus, esse remédio vai ser testado no hospital, na sua internação. Você não pode aplicar em casa. Sabe o que aconteceu? As pessoas que têm lúpus, que é uma doença autoimune mortal, estão sem remédio. Sabe o que aconteceu? Porque este cidadão não se compenetra. Ouve o teu ministro. Ouve o Mandetta é médico. Não é possível. Sabe o que aconteceu? Sumiu o remédio para as senhoras, para as mães, para os homens, velhos, idosos que têm artrite reumatoide, que são dores lancinantes nas juntas, e esse remédio serve para isto. Pois bem, porque alguém deu o palpite de que isso pode dar certo, e são boas notícias, de fato tem dado certo aqui e ali, mas na pesquisa nessa área de química, de medicina, precisa saber os efeitos colaterais, precisa saber, e depois que tiver dominada a pesquisa, com todos os controles, avaliações, supervisão, é assim que funciona a ciência e a tecnologia, vai para o processo industrial que também demora tempo. O Bolsonaro, do lado dele, ouve o Mandetta falar, quase todas as letras, de que o sistema de saúde brasileiro vai colapsar em abril. Colapsar significa o seguinte: se você tem plano de saúde, se você tem dinheiro, você não adianta nada, meu irmão. Porque quando você chegar, não tem UTI, não tem respirador. Eu enfrentei crise de dengue com o Sarney. Na mesma hora o Sarney fez reunião com todo mundo, chamou todo mundo. Eu me lembro bastante bem, não é? Ninguém discute essas coisas. Nós políticos temos um limite de briga. Eu estou acabando de elogiar o Ronaldo Caiado, poderia aqui elogiar outros adversários. O Witzel está meio desordenado, mas está fazendo, está indo na direção correta. É um adversário meu forte. O Dória é um adversário por quem eu tenho grande restrição. Está indo na direção certa. Está indo na direção certa. O Camilo Santana, que é um aliado meu, está indo na direção certa. O Flávio Dino do Maranhão, que é do outro partido, está indo na direção certa. Mas fica o presidente dando sinal cruzado. O Mandetta diz do lado dele que o sistema de saúde vai colapsar e ele vai dar uma entrevista no mesmo dia no Ratinho dizendo que não fará uma gripezinha que vai afastá-lo. Enfrentei a colapso de abastecimento d'água de Fortaleza, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Simplesmente no Nordeste, 3 anos de seca, acabou a água. E eu tinha que fazer um canal de 120 quilômetros, eu tinha 90 dias para isso, porque a gente não sabe se o inverno vinha ou não. E tal, Itamar Franco veio, a gente chegou junto na hora, nós fizemos em 90 dias. Eu me lembro da crise do coisa com o Collor, a crise da dengue, a crise da cólera com o Collor. Não tem conversa, fui lá, falei com ele, pedi, ele veio imediatamente, ajudou o Ceará muito fortemente. Nunca ouvi falar do que está acontecendo no Brasil. Não há um centavo real ainda posto em apoio aos governadores, o Bolsonaro fazendo ironia com os governadores, defendendo o indefensável, não é? E condenando quem está fazendo. E nós, na política, temos que lutar para que o governo construa um programa de renda mínima e um conjunto de políticas de apoio à pequena empresa, que podem ser reestruturação de crédito, que podem ser capital de giro, que podem ser uma série de coisas, trabalho distante, por exemplo, o ser de cabeleireiro, você não pode ir na casa de alguém porque corre risco de levar contaminação ou de se contaminar. Portanto, esse tipo de trabalho autônomo, que hoje mexe com 50 milhões de brasileiros, entre abertamente desempregados e de gente que vive de bico, isso é o que mais me angustia hoje, porque nem sequer o governo sabe quem são essas pessoas. Estão anunciando R$200, tudo é bom, tudo é importante, porque... Enfim, mas isso não é razoável, não é suficiente, não está à altura do momento, na necessidade que o Brasil precisa.
Eles anunciaram agora 75 bilhões de reais de crédito na Caixa Econômica, inacreditável, para socorrer banco, para comprar carteira bichada de financiamento de automóveis, para comprar carteira bichada de crédito consignado. Isso não está direito. O que nós precisamos acudir é quem produz e quem trabalha, é autônomo, é o informal, é aquele que está nos aplicativos. Esses é que vão sofrer muito mais gravemente. E no Brasil, 5 milhões e 500 mil pequenas empresas podem ser acudidas com capital de giro, com dilação de prazos para recolhimento de tributos. Há uma série de coisas por fazer, mas acredito, neste momento, a emergência no meu coração é porque cada dia que a gente perder de preparar, de primeiro ajudar o povo a entender, é a mais grave crise de saúde pública da história da humanidade. E o Brasil está um dos mais vulneráveis países do mundo. Nós estamos falando de milhões de pessoas arriscadas a perder entes queridos. E informação contraditória, invenção, mentira de que tem cura. Não tem cura. A pesquisa está começando agora. Até se transformar numa pesquisa supervisionada e transferir isso para a indústria e volume para produzir, já terão se passado 3, 4, 5, 6 meses, na melhor hipótese. E nós não temos esse tempo. O Rogério Viana perguntou o que fazer com os MEI para ajudar, pois estão ficando sem trabalhar e logo não terão como alimentar suas famílias e pagar suas contas. O que fazer para ajudar? Nós precisamos criar algumas coisas rápidas. Uma delas é um programa de reestruturação da dívida. Outra delas é seletivamente, com muito critério, você começar a fazer diferimento do recolhimento de tributos, mesmo do simples, não é? Alguns casos, alguns setores, por exemplo, eles vão até dar uma melhoradinha nesse momento. Vamos lá. O setor de aplicativo vai melhorar. Nesse momento, o setor de supermercado estão trabalhando por esse erro de correr, de ter medo, sem necessidade. As pessoas estão indo ao supermercado, os supermercados estão vendendo 34% a mais. Os serviços de internet, de streaming, não é? de vídeo, estão aumentando. Então você não pode fazer uma coisa que não seja compatível com essa realidade. E isso é uma sintonia fina que só faz quem tem um modelo de economia política e uma estrutura de planejamento e de governança econômica interativa entre o governo e o empresariado e a universidade. E é tudo que nós não temos hoje no Brasil.